outubro, onde a população pode perceber quem efetivamente poderia nos ajudar. Mas eu lamento muito que o governador do estado não tenha conosco o respeito que a nossa região merece por conta da grande contribuição que a nossa região dá para com o nosso estado. Muito obrigada, vereadora. Obrigada também, e vamos continuar lutando para que um dia Jaraguá do Sul e região sejam olhados com o devido respeito e merecimento. E a próxima sessão será realizada na terça-feira, às 18 horas. Todos estão convidados a assistir aqui no plenário, acompanhar pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Na sessão ordinária desta quinta-feira, foram divulgados os nomes dos vereadores que farão parte da Comissão Especial de Redução dos Efeitos das Enchentes. São eles: Jair Pedre, Eugênio Jurasek, Jefferson de Oliveira, Amarildo Sarti e José Osório de Ávila. Eles têm o prazo de 3 dias úteis para escolher o presidente da comissão e o relator. E o vereador Josimar de Lima ocupou a tribuna para pedir que seu nome seja incluído na comissão. Se possível, rever essa situação para que nós possamos também participar. É questão de se conversar, também que respeite sempre os e-mails que é enviado, não pedindo informalmente, mas oficialmente, através de ofício, como peça o regimento. Na segunda-feira de manhã, os vereadores que se inscreveram, e eu acho também, senhor presidente, que nada impede de outros vereadores participarem. Existe uma comissão formal, que está formada, naturalmente, mas que nada impede de os demais vereadores, todos eles contribuírem, porque todos, eu tenho absoluta certeza que têm o mesmo interesse desta comissão que foi formada. Os vereadores salientaram a importância da construção da ponte que liga os bairros Raul e Amizade. Se tudo transcorrer normalmente, em 16 meses, o município poderá contar com mais esta importante obra que vai, em muito, facilitar a mobilidade naquela região. E essa ponte, ela vem, mesmo que tardia, fazer com que se corrija um erro de algo que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, se não fosse a política pequena. Política que nós não compactuamos, né? Política de não valorizar o que o outro fez. O vereador José Osório de Ávila anunciou a aquisição de um aparelho de oxigênio que produz cerca de 10 litros de oxigênio por minuto. Se alguém precisar de um aparelho de oxigênio, nós temos aí à disposição para orientar a família em manusear o aparelho de uma forma criteriosa, entende? Então, eu estou à disposição de todos os vereadores. Se algum familiar procurar algum vereador, estaria à disposição para fazer um trabalho social junto com todos os pares dessa casa. O presidente da casa, vereador Arlindo Rincos, fez um requerimento solicitando a presença do secretário e do diretor da Defesa Civil de Jaraguá para participar de reunião sobre desmoronamentos. Existe um barranco lá, quando foi criado aquela Coarja Santífero Martins, foi feita atrás de um barranco muito próximo ao barranco e desbarrancou, aonde que levou a parte de uma área de festa da casa e onde que eles escoraram aquela área ali na casa. Eu acho que ele tem que dar uma explicação, porque foi contratado, o governo federal pagou, temos uma empresa e não temos explicação do município. E, infelizmente, não foi feito nada para precaver essa situação para as fortes chuvas que vêm por aí. As coisas passaram, faz 1 ano e meio que a empresa foi contratada, não se levantou e não se fez nada. E o que está acontecendo? Está caindo barranco. O conselheiro Hilário Bruck convidou para o encontro catarinense de contadores e controladores públicos. Estamos vendo a preocupação com relação a como se adequar às... Boa noite a todos. Havendo número legal, iniciamos com a proteção de Deus a 41ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador
Jefferson de Oliveira para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que temem e os livra. Salmos 34, 7. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 1º de julho de 2014, terça-feira. Mensagem recebida do Executivo, número 69 de 2014. Encaminha projeto de lei número 82 de 2014, que autoriza a abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente, R$700 mil para o SAMAI. Ofícios recebidos. De Luiz de Freitas Melro Neto, envia planilha de controle de saldo da conta COSIP, referente ao mês de abril de 2014. E Laércio Raimundo Bianchi, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, solicita envio de moção de apoio à Assembleia Legislativa, no sentido da aprovação do projeto de lei complementar que estabelece critérios para a remoção de servidores de uma comarca a outra. De Tatiane Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, ofício número 12 de 2014, solicita manifestação de apoio para apreciação da proposta de emenda constitucional PEC número 386 de 2009, que altera dispositivos da Constituição Federal para estabelecer a necessidade de curso superior em jornalismo ao exercício da profissão de jornalista. De Sargento Amaury Soares, deputado estadual, ofício número 79 de 2014, solicita envio de moção de apoio para a Assembleia Legislativa ao projeto de lei complementar número 16.4 de 2014, o qual objetiva regulamentar, democratizar e dar transparência ao processo de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Do Ministério da Educação, ofícios números 143.434, 151.873 e 151.874 de 2014, informam a liberação de recursos financeiros. De Ademir Isidoro, ofício número 255 de 2014, encaminha balancete e anexo do SAMAI relativos ao mês de maio de 2014. Ofícios enviados. Número 97 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha projetos de lei aprovados. Número 98 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Número 99 de 2014, para Dieter Jansen, encaminha reivindicações dos alunos participantes do projeto Câmara.com Você. Matéria do Legislativo, indicações. O vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Número 289 de 2014, providenciar a pintura da faixa amarela, proibido estacionar nos dois lados da rua Irmão Leandro, número 1809, até o final da curva, bairro Vila Lense. Número 290 de 2014, realizar os serviços de tapa-buraco na rua Oscar Ellert, em frente à casa número 490, bairro Tifa Martins. Do vereador João Alércio Fiamoncini, número 287 de 2014, providenciar a limpeza de toda a extensão da rua Donaldo Gering, no centro. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 291 de 2014, fazer o recapeamento asfáltico da rua Joaquim Correia, bairro Vieiras. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 288 de 2014, providenciar a instalação de faixa de pedestres elevada na rua Roberto Zima, em frente ao novo posto de saúde. Requerimentos. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 28 de 2014, requer que seja convidado para a sessão o senhor Robson de Souza,
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Santa Catarina, a fim de explanar sobre as ações e atividades do sindicato, o qual é presidente. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira, número 29/2014, requer que seja realizada sessão em homenagem às emissoras de rádio de Jaraguá do Sul, através de seus diretores, em razão do trabalho realizado na divulgação das informações atualizadas sobre a enchente que afetou Jaraguá do Sul e região. Do vereador Jair Pedro, número 30/2014, requer que o Executivo Municipal informe sobre a possibilidade de implantar o cartão material escolar no município a partir de 2015. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, eu gostaria de informar aos munícipes e também a todos os vereadores que no dia de hoje nós fizemos o primeiro encontro, a primeira reunião da comissão de prevenção às situações das enchentes, né? Mas a comissão essa formada pelo vereador José Osório, pelo vereador Amarildo Sarti, que justificou a ausência, pelo vereador Eugênio Jurazek, pelo vereador Jefferson de Oliveira, que vai ser o relator da comissão, e por esse vereador que vos falam, que será o presidente da comissão. Deliberamos que iremos nos reunir semanalmente, todas as quintas-feiras, às 16 horas, inclusive no período de recesso. Teve também a participação do vereador João Fiamoncini, na qual eu agradeço a participação e já convido os vereadores para que, mesmo não fazendo parte da comissão, efetivamente, que possam contribuir no debate. Comissão essa que definiu alguns caminhos a serem tomados, alguns caminhos que serão necessários fazer, mas que começa, senhor presidente, fazendo uma retrospectiva de 2009 para cá. Naquela enchente de 2008, final de 2008, que teve uma série de ações propostas pelo Executivo, algumas delas não realizadas, algumas pela metade, e nós temos a obrigação de, no mínimo, prestar contas à sociedade para dizer o que efetivamente foi feito, o que deixou-se de fazer e por que deixou-se de fazer. Se faltou recurso, se faltou assinatura, se faltou projeto, se faltou dar continuidade nos trabalhos, ou se faltou em 2009, 2010 iniciar os trabalhos. E nós temos esse compromisso com a cidade. Não temos pressa em encerrar os trabalhos, temos 90 dias, e vamos começar os trabalhos na semana que vem, ouvindo o ex-secretário da Defesa Civil, o senhor Jair Alquini. Importante ouvi-lo, como também é importante ouvir o ex-secretário Aristides Panstein e também ouvir o secretário extraordinário da Reconstrução, senhor Ingo Robel, e ouvir de lá para cá as ações que aconteceram de lá para cá. E, num segundo momento, trazer o Executivo, trazer o Corpo de Bombeiros, trazer a Defesa Civil e a atual gestão para poder fazer um comparativo e confrontar, no bom sentido da palavra, informações e ver os acertos e ver os erros cometidos e aí efetivamente criar um relatório. Então eu deixo o convite para que na próxima quinta-feira os vereadores pudessem participar às 16 horas aqui na Câmara de Vereadores, na Sala Inho. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, deixar aqui minha menção, meus sentimentos a um grande empresário de Jaraguá do Sul e região, né? O senhor Arnold Drovandi,
que faleceu no dia de ontem, por coincidência, jogando futebol. Então, uma pessoa muito querida. Acho que quem acompanhou a trajetória dele sabe que é um empresário de boa índole e com certeza ele ajudava muitas pessoas aqui em Jaraguá do Sul, ajudou muito o nosso Juventus e com certeza é uma pessoa que poderia estar ao nosso lado contribuindo e muito com a comunidade jaraguaense e com todas as empresas que ele tem na região, né? E fica aqui, né, um sentimento de uma perda de uma pessoa muito querida e importante para Jaraguá do Sul. Obrigado. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em segunda votação o projeto de lei número 72/2014. Projeto de lei número 72/2014, segunda votação. Autor, Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799/2013, do 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. Referido projeto visa promover a readequação orçamentária de ação consignada no orçamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no valor de R$ 60 mil, para atender despesas com a realização e apoio às iniciativas culturais, festivais, feiras e festas culturais, em parceria com a Política Pública de Assistência Social, por intermédio de atividades de convivência e socialização, com intervenções no contexto de vulnerabilidades sociais, em parceria com a Política Pública da Educação. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 72/2014, por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura. Indicação número 279/2014, Praça Ângelo Piazeira. Vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 280/2014, retirada de Barranco. Vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 286/2014, placas indicativas. Vereador Jair Pedre. Temos em discussão e votação. Em discussão as indicações. Em votação as indicações. Votação encerrada. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações número 41/2014 por 9 votos favoráveis. Convido para fazer uso da palavra o doutor Juliano Girola. Vice-presidente da Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul. Senhor Juliano, 10 minutos para explanar sobre um pedido que eu havia feito
aos vereadores que pudesse trazer alguém da Associação de Imobiliárias, falar sobre até uma ajuda que possa ser dado a essas pessoas que sofreram com as enchentes de Jaraguá do Sul. Aí o senhor pode falar um pouquinho também. Tá. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar essa casa pela iniciativa de discutir esse assunto com as imobiliárias logo depois das enchentes. Eu estive à frente da Associação das Imobiliárias em 2008, 2011, na pasta de locações, e é a primeira vez que a gente vem aqui falar a respeito disso, né? Muito se falou, logo depois das enchentes, a respeito dos contratos de locação das pessoas que tiveram imóveis atingidos pelas enchentes, né? Então, alguns esclarecimentos são necessários e é importante que todos ouçam para que quem tiver algum problema relacionado a isso pode me procurar, pode procurar as imobiliárias, que eu tenho certeza que a orientação vai ser seguida bem à risca, né? Em primeiro lugar é o seguinte: todo imóvel que sofreu com enchente, com alagação, com inundação, um fato que não pudesse ser previsto, à vista da lei é encarado como um fato extraordinário ao contrato. É um fato que não pode ser imputado nem ao proprietário, nem ao locatário. Então, por conta disso, não há como culpar nenhuma das partes por conta disso. O locatário não é culpado, o proprietário não é culpado. É uma enchente, é um fato extraordinário. Infelizmente, a nossa cidade está sujeita a isso. Mas, por conta disso, esses contratos, eles acabam, ou melhor, os locatários acabam tendo o direito de rescindir esses contratos sem que para isso seja necessário que se pague uma multa, tá? Todo contrato de locação, ele traz uma multa de rescisão contratual, que só o inquilino pode rescindir o contrato antes do prazo, e ele paga essa multa se ele assim quiser. Essa multa normalmente são 3 aluguéis, e ela é proporcional ao prazo já cumprido, certo? Porém, para os casos de enchente, a multa não é devida. Isso é muito importante que fique claro, porque, enfim, houveram relatos de pessoas que tiveram essa multa cobrada e tudo mais. Não é devido, e até se alguém aparecer no PROCON, né, com esse tipo de solicitação, a orientação sempre foi e tem que ser essa nesse sentido. Com relação a eventuais ajudas, benefícios que os locatários possam ter nesses imóveis que foram atingidos, normalmente acontece o quê? Acontece a enchente, o locatário procura a imobiliária para fazer a rescisão do contrato, né? Então, até o dia em que o imóvel foi alagado, essa locação ela é devida. Não há o que se abonar, até porque já foi pago esse aluguel. Agora, dali em diante, se esse locatário desejar extinguir esse contrato, rescindir o contrato, que é o que normalmente acontece, dificilmente alguém tem interesse de permanecer no imóvel depois da enchente, ele é rescindido sem multa, como foi explicado, e dali para frente não tem mais aluguel a ser pago, não existe mais nada de benefício que essa pessoa possa ter. Se eventualmente ela quiser continuar no imóvel, aí são situações que têm que ser conversadas com a imobiliária, com o proprietário. É importante que se entenda que quem toma esse tipo de decisão sobre algum benefício adicional, algum aluguel a não ser cobrado, é o proprietário, nunca a imobiliária. Então, questão de conversar, né? Uma outra questão importante é o seguinte: em algumas situações, algumas famílias que foram atingidas pela enchente procuraram as imobiliárias para alugar imóveis de emergência, para resolver uma situação urgente, para, enfim, poder se mudar de forma rápida. E muitas vezes essas famílias, elas acabam procurando as imobiliárias, porém elas não têm uma garantia para oferecer, não conseguem pagar a caução, enfim, elas ficam meio desamparadas nessa situação contratual, e acaba que elas acabam tendo uma dificuldade na contratação desse aluguel. E, enfim, chegou até a associação algumas solicitações de que
as imobiliárias facilitassem essa questão das garantias e tudo mais. Em relação a isso, é importante destacar que cada imóvel que é administrado por uma imobiliária tem um proprietário diferente. E cada proprietário traça uma diretriz em relação às regras que a imobiliária tem que seguir. Alguns exigem garantia de 2 fiadores, outros liberam 1 fiador, tem gente que libera sem garantia, tem gente que aceita caução e tem gente que só quer seguro-fiança. O mercado é muito diversificado em relação às garantias contratuais que a lei prevê. Então, para cada locação, obviamente, é uma situação específica, uma situação diferente. A imobiliária não tem poder de dizer, olha, eu vou conseguir alugar sem garantia para esse ou para aquele imóvel, se o proprietário não concordar. A gente tenta, sempre é conversado com o proprietário, tentado sensibilizar, mas tem muita gente que depende desse aluguel para o seu sustento, para pagar suas contas. Não é porque a pessoa tem um imóvel alugado que ela é uma pessoa de muitas posses, muitas vezes não é, né? Então, para cada situação, as imobiliárias tentam, conversam, mas não tem como a imobiliária interceder em favor da pessoa que foi atingida por uma enchente, no sentido de desobrigar ela de apresentar uma garantia. Infelizmente não tem, a palavra final sempre é do proprietário. Tá? Agora, em 2008 a gente passou por isso, em 2011 passamos pelo mesmo problema, e agora em 2014 novamente. E, enfim, existe uma forma de resolver essa questão. Infelizmente até hoje não se trabalhou em cima disso, mas se houvesse uma lei, obviamente feita pela iniciativa do Executivo, que autorizasse a Prefeitura firmar contratos de locação em seu nome para atender essas famílias que forem atingidas quando for o caso, né? E se fosse criado, enfim, eventualmente um fundo para destinar recursos para esse tipo de situação, não haveria nenhum problema para as imobiliárias fazer um contrato com a Prefeitura e a Prefeitura contrata com a família que foi atingida a permanência nessa casa pelo tempo que for necessário. Aí a situação ficaria resolvida, além daquilo que vai se estudar nessa comissão para ver as obras da enchente. Mas sem essa questão disciplinada de forma legal, não há o que se fazer. As imobiliárias não têm como resolver essa situação simplesmente porque não querem ou porque querem. Não está na nossa mão a solução. E os proprietários não querem pagar essa conta como já pagaram, tanto em 2008 como em 2011. Várias locações foram feitas a pedido enfim, de pessoas que estavam em cargos estratégicos na Prefeitura. Obrigações pessoais foram assumidas e não foram cumpridas. Essa que é a verdade. Então, cada vez que isso acontece, as imobiliárias sempre ficam com um pé mais atrás. Pô, eu vou alugar, mas e depois? Quem garante essa situação? Ninguém garante. Ninguém quer se comprometer com isso. Então é fácil. Basta que a Prefeitura faça uma lei onde ela fique autorizada a contratar a locação de imóveis para esse tipo de situação. Nenhuma imobiliária vai se opor a alugar esse tipo de imóvel para essas famílias. Essa conta, ela tem que ser paga por todos, não pode ser paga apenas pelas imobiliárias ou pelos proprietários que estão querendo ajudar. Isso que é importante que fique frisado. Fico aberto a qualquer questionamento. Eu agradeço, sim, pelos seus esclarecimentos, a sua vinda aqui. Eu vou aproveitar, sim, eu gostaria, e também vou abrir depois para os 9 vereadores as perguntas. Bastante interessante, e nós temos um tempo, então, nós podemos usar, e eu acho que é muito importante esclarecer, porque isso afeta diretamente todo o Jaraguá do Sul, as pessoas que estão de aluguéis. O senhor esclareceu muito bem, mas eu quero reforçar, então, com relação a essas pessoas que hoje estão no alojamento, ou estão lá no pavilhão, se não me engano, nós temos 3 famílias lá. Se a Prefeitura ela paga um tempo, 6 meses, né? A imobiliária aluga a casa por 6 meses, e depois de 6 meses, mesmo sendo a Prefeitura a fiadora, pagando esse aluguel, tendo essa garantia por 6 meses, mas depois,
Essa é uma pergunta bem interessante. Não existe prazo mínimo para locação, certo? Ela pode ser de um dia, pode ser de 100 anos. Teoricamente, não há limitação para isso. Agora, por que eu falo que a prefeitura tem que figurar como locatário da locação? Porque se ela viesse responsabilizar por apenas 6 meses, o problema vem depois, justamente. Por isso ninguém quer fazer. Como é que eu vou me garantir depois de 6 meses? Uma ação de despejo ela pode demorar 2 anos, 3 anos. E alguém tem que pagar esse aluguel. Esse que é o problema. E lógico, eu não estou aqui longe de mim querer dizer que essas famílias não vão pagar esse aluguel. Mas quem analisa cadastro em imobiliária sempre pensa no pior. A gente é treinado para pensar na pior situação possível. Então, se eventualmente esse aluguel não for pago pela família e a prefeitura se desobriga depois de 6 meses, então a imobiliária está descoberta. Por isso que o contrato tem que ser feito de preferência em nome da prefeitura, onde ela firme um outro pacto com a família, e depois de 6 meses, se eventualmente a família precisar ficar mais tempo, ou, enfim, a prefeitura tem muito mais meios para resolver a situação do que a imobiliária, ou o proprietário, que às vezes aluga direto. Só esclarecendo um pouco melhor, o senhor falou há pouco no sentido, num trâmite normal, vamos dizer assim, sem acontecer essa situação de enchente e tal, se pagaria 3 parcelas do aluguel se romper o contrato. Mas nessa situação excepcional, vamos dizer assim, não paga-se essas 3 parcelas do aluguel, podendo romper o contrato a qualquer momento nesta situação. Exatamente. E se caso o proprietário queira ficar no imóvel, pode também renegociar os valores, tem essa possibilidade com o proprietário do imóvel. Se eventualmente o locatário quiser permanecer, eu não vejo muita dificuldade nele conseguir uma renegociação, até porque para o proprietário esse imóvel vai ficar vazio. Então, qualquer contrato de locação a qualquer momento pode ser renegociado, sem qualquer impedimento, com ou sem enchente, na verdade. Então, se eventualmente o inquilino quiser continuar no imóvel, mas quiser renegociar, ele pode. Agora, se ele quiser sair, como foi dito, por ser um fato extraordinário, vamos falar enchente, ou então um vendaval que acabe com a casa, ou um incêndio, ele tem todo o direito de pedir a rescisão do contrato sem multa nenhuma. Vereador Eugênio José Jurasek. Bem, boa noite. Queria saber, você falou bem, assim, correto, em que a gente não sabe quando vem as tempestades, chuvas, enchentes. Mas algumas imobiliárias exigem que quando você pega uma casa, você tem que entregar como pegou. E como é que vai ficar a situação dessas casas que levou todo o reboco embora e a pintura da casa? Então, hoje, se um proprietário tem que sair de uma casa, ele vai ter que pintar a casa toda? E outra coisa, eu sei de gente que o portão de alumínio levou embora. E hoje, por menos uns 2.000, 3.000, tu não consegue colocar esse portão de volta. Como é que vai ficar? Por exemplo, tem empresas aí que loca, então você tem que pegar a casa como entregou. Então, como é que vai ficar a situação de uma pintura de uma casa dessa que acabou com a pintura tudo? Como é que vocês vão, como é que vocês vão agir nesse negócio? A questão funciona da seguinte forma. A lei ela é muito clara dizendo o seguinte: todo o estrago causado pelo locatário, ele tem que reparar. Agora, aqueles estragos causados por conta da ação do tempo, natureza, é responsabilidade do proprietário. Então, a enchente entra nesse caso. Se eventualmente vier a inundação e estragar com a casa inteira, como foi dito, é um fato extraordinário. E foi ação do tempo. Então, o locatário sai, ele não tem obrigação nenhuma em relação ao que foi estragado pela enchente. Eventualmente ele vai lá, ele estragou uma outra coisa que a enchente não tem nada a ver, aquilo ele é responsável. Agora, a água bateu num metro de parede. Essa pintura, o piso, os móveis que foram estragados, obviamente isso aí ninguém vai conseguir cobrar dele. E a outra pergunta... Não, sobre a mesma coisa. O portão. O portão, aí, enfim, prejuízo do proprietário. Infelizmente, ele vai perder esse portão. Ninguém vai pagar para ele isso. Então, tá bom. Obrigado pela informação. Disponha. Vereadora Natália Luiz Sapetri.
Primeiro, agradecendo a sua presença em nome da Associação das Imobiliárias. Com relação à legislação, presidente, que versa sobre a concessão de aluguel para pessoas nessa situação, em 2008 a lei era aberta. E aí o jurídico da prefeitura foi afunilando, foi estudando e foi verificando que pessoas que já pagam aluguel não têm direito ao auxílio aluguel, porque o jurídico entende que se já está pagando aluguel e naquela situação ela não pode mais ficar, ela vai pagar aluguel numa outra situação. Hoje a legislação só permite o pagamento de aluguel, não é que é só por 6 meses. A prefeitura concede por 6 meses, mas o locatário é que tem a obrigação de fazer, apresentar toda a documentação, inclusive fiador, tudo aquilo que as imobiliárias exigem, mas vai por conta do locatário e não da prefeitura, até porque a legislação também não permite que a prefeitura faça contratos em nome da prefeitura. Né? No caso, então, o prefeito teria que fazer em nome dele ou um secretário em seu nome, então isto, quem é da área jurídica sabe que não é permitido. Mas o morador que necessita de aluguel, ele contrata por 1 ano, por 2, mas a prefeitura inicialmente paga 6 meses, após uma avaliação da equipe de assistência social, pode renovar esse contrato por quantas vezes for necessário diante da vulnerabilidade social da família. Então, só para a gente não criar nenhuma falsa expectativa para famílias que estão hoje ainda abrigadas e que pagavam aluguel, de que a prefeitura não tem, por força de legislação, como pagar este aluguel. Então, só para ficar bem claro, para que a gente também não crie nenhuma falsa expectativa para essas famílias. A lei teria que ser alterada, né? A lei teria que ser alterada, mas aí depende do Executivo e não da Câmara de Vereadores. Se a lei previsse que também pessoas que pagam aluguel poderiam receber aluguel, tudo certo. Mas em 2008, eu quero frisar, em 2008 ela era aberta. Aí era por 6 meses, mas era para todo mundo. Era a época que os Minha Casa Minha Vida estavam começando a ficar prontos. Isso. E tinha uma vinculação com a entrega de alguns empreendimentos. Isso, depois a legislação ficou fechada somente para quem é proprietário. É isso. Então, eu agradeço, senhor doutor Juliano, pelo seu esclarecimento, sua vinda aqui. Eu acho bastante importante também se a própria Associação das Imobiliárias pudesse até fazer uma nota nesse sentido para esclarecer algumas situações que bem pontuais, porque justamente algumas famílias nos procuraram ali com o sentido assim, o que pode ser feito? O proprietário quer me cobrar o rompimento do contrato, as 3 parcelas previsto no contrato, mas agora com o seu esclarecimento, eu acho que fica mais claro, nós temos certeza como nós podemos conversar com esses proprietários dos imóveis. Só se o locatário for o culpado pela enchente, né? Não, com certeza. Se não for o caso. Não. Mas tá bom, mando o esclarecimento, a nota para vocês, passo para a imprensa direto? Pode ser que a imprensa mesmo, a imprensa se encontra aqui, eu acho que é interessante se o senhor puder fazer isso daí. Agradeço novamente pela sua disposição de vir aqui, esclarecer e explanar para a gente. Sempre às ordens, quando precisar, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Concluídas as manifestações, senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a sessão e convoco a sessão extraordinária para o dia 5 de julho, quinta-feira, às 18h30, para apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentária para 2015. Sessão ordinária para a mesma data, às 19 horas. Repetindo, extraordinária para o dia 3 de julho, quinta-feira, às 18h30, para apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentária,
para 2015 e sessão ordinária para a mesma data às 19 horas. Só lembrando os senhores vereadores que já em seguida vamos começar a sessão de homenagem. Então, vai ter a sessão homenagem já em seguida. Encerro então por uns 10 minutos, para as 19 horas iniciamos a sessão. Uma proposta de melhoria para a cidade, uma dúvida, sugestão. A sua opinião tem um espaço especial na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um canal de comunicação para você estar por dentro do que acontece no Legislativo e para a sua colaboração. Ligue 0800 648 6465. É gratuito. Ou acesse jaraguadosul.sc.leg.br. A resposta tem prazo e sua satisfação é nossa conquista. Ouvidoria da Câmara de Jaraguá do Sul. A Câmara é toda ouvidos para você. Você sabia que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul faz parte do seu dia a dia? Você pode até não se dar conta disso, mas em muitas situações do seu cotidiano você se depara com o trabalho dos vereadores. Através de leis apresentadas e aprovadas por eles, sua vida fica melhor, mais fácil e mais segura. Aprovando leis oriundas do Poder Executivo, a Câmara permite a realização